Então, Yara, vamos receber aqui o nosso amigo, o cientista político da Unirio, Fábio Kersh. Opa, pode colocar, Yara. Olá, Fábio, tudo bem? Tudo bem, Miguel? Tudo bem, Yara? Joia, seja bem-vindo. Obrigado. Ô, Fábio, vamos trazer aqui um breaking news. Está rolando aí uma manifestação muito grande em Buenos Aires, na Argentina, com uma repressão grande contra os aposentados, e que aconteceu uma coisa nova, que é o seguinte, que as torcidas organizadas, elas aderiram ao protesto em favor dos aposentados. E na Argentina você sabe que as torcidas organizadas são muito fortes, né? São muito grandes, então isso aí pode criar uma dinâmica nova. Isso aí é um videozinho de agora, né? Eu estou acompanhando aqui no Página 12, um jornal importante argentino também que está mostrando. Coloca aí o print no Página 12 que eu coloquei no grupo lá, só para a gente ver. Então, a notícia é que o Milei, ele aprovou uma redução drástica da aposentadoria dos argentinos aposentados, né? Uma redução aqui, ó, de 22% da pensão mínima no país. Então, aí como é que você está vendo, Fábio? Você sabe que você deve ter acompanhado, a mídia elogia muito o governo Milei, né? Apesar da economia a gente não ter caído muito em 2024, e agora também ele está reduzindo o nível de aposentadoria, de pensão mínima, e está torrando as reservas do país, né? Porque para manter o câmbio, o peso, né, estável em relação ao dólar, está queimando. As reservas da Argentina são baixas já, não tem nem comparação com o Brasil, mas ele está torrando o que tem. A situação está complicada lá. Como é que você está vendo isso? Olha, eu acho que a médio prazo ele vai começar a enfrentar muitos problemas, né? As pesquisas estão dizendo que ele está com uma popularidade alta, né, ou razoável, mas a situação está ficando muito difícil, né? A pobreza aumentando muito. Uma coisa é você, assim, receber um voto de confiança no começo do mandato. Outra coisa é você sustentar isso durante todo o mandato, né? Por mais aí que revistas lá The Economist achando que está uma maravilha, o cidadão argentino começa a não conseguir pagar a conta, não comer, né? A situação tá difícil. Eu recebi, inclusive, um casal de professores cientistas políticos argentinos aqui em casa, e ficaram hospedados aqui por um tempo, e eles estavam comentando assim que tem uma parte da sociedade que até está conseguindo se sustentar, segurar tal, mas que a pobreza, as dificuldades que a população está encontrando é muito evidente, né? E então pode ser uma situação que não se sustente a esse apoio, né? Ou esse voto de confiança que ele ainda parece que sustenta. Eu acho que vai se perder aí ao longo do mandato, por mais que os liberais aí, lá The Economist, queiram sustentar que aquilo é uma novidade, né? Fábio, agora eu queria vir agora para o Brasil, né? O presidente Lula deu início aí a um processo de reforma ministerial, aí já tem a novidade, eu acho que eu gostaria de ouvi-lo, é sobre a Gleisi Hoffmann na articulação política. Qual a sua expectativa, Fábio? Olha, claramente havia uma espécie de campanha aí para o presidente Lula colocar alguém do centrão, né? Ou mais próximo ali para poder negociar com o Congresso, num modelo de presidencialismo de coalizão que se modificou muito nos últimos anos por conta da maior autonomia que o Congresso tem hoje em relação às emendas, tal, do que tinha no passado. Agora, o que me parece com o movimento do presidente Lula é que ele está... Um amigo até usou uma expressão que está montando uma equipe para a guerra, né? Ele está chamando as pessoas próximas para enfrentar aí essa queda de popularidade e pensando nas eleições de 26. Então,
a Gleisi, né? E é um cargo muito próximo do presidente, né? A gente tem que lembrar que, inclusive, fisicamente, quem que fica no Palácio do Planalto, né? É a Casa Civil, é a Secretaria-Geral, agora que com o status de ministério, né? A área de comunicação e o gabinete. Então, é a cozinha do presidente Lula, né? É com quem ele despacha, com quem ele encontra nos corredores, vamos dizer assim, do Palácio do Planalto. Então, ele parece que está se cercando, né? Ele está se protegendo aí, e a Gleisi acho que representa isso. Assim. Na minha cozinha, o recado parece isso. Assim. Na minha casa aqui, eu vou me cercar de pessoas que eu tenho confiança e que eu tenho liberdade. Acho que a Gleisi é isso. Tem um outro lado, óbvio, assim, nada é só vantagens, né, Yara? Então, o outro lado é que tem muita gente comentando que às vezes falta, talvez, esse governo, um papel que, por exemplo, o Gilberto Carvalho fazia nos governos anteriores, né? Alguém, às vezes, que é mais duro, que fala, vamos dizer assim, umas verdades ao presidente e tal. Tem gente, às vezes você vê nos bastidores, gente, né, na imprensa falando que falta um pouco esse personagem nesse governo. Mas, enfim, como isso é especulação, eu não tenho informação, o que eu acho que sinaliza a Gleisi é isso. Olha, eu quero me cercar de gente que está muito fiel, está do meu lado e, vamos dizer assim, está preparado aí para a guerra que começou, né? Porque claramente estão querendo desconstruir a imagem do presidente Lula e tentar aí criar alternativas ao Bolsonaro, porque parece que até a imprensa entendeu que o Bolsonaro é carta fora do baralho. Muito bem, Fábio. Gostei dessa caracterização, né? É interessante isso, não tinha pensado com esses termos, mas me parece que faz muito sentido, porque a Gleisi, como ela tem uma relação muito forte com os movimentos sociais, então, com ela presente, ela assim no núcleo duro do governo, vai ajudar o Lula a retomar a articulação com os principais movimentos sociais do país, o que parece já está acontecendo. Né? Você vê, por exemplo, nos últimos dias, só nos últimos dias, o Lula ele participou de alguns eventos com grande participação de pessoas da classe trabalhadora organizada, né? Sindicalistas, e hoje também participou. A própria fala dele está se politizando mais, nunca deixou de ser, mas está, né, ficando um pouco mais ainda politizada. A fala de hoje foi bem politizada, em que ele menciona a necessidade de politizar os gerentes dos bancos públicos, dizendo que os gerentes dos bancos públicos, muitas vezes, eles introjetam um preconceito contra os mais pobres, né, porque ele está depositando muita esperança nesse plano de crédito para o empregado privado, né, que o consignado varia para o funcionário público, aposentado, mas agora vai incluir o empregado com carteira assinada privado, que é a maioria no país, né, é muito mais do que funcionário público, mais que aposentado. Então, dando certo esse plano, vai injetar muito crédito no país, vai fazer diferença, mas tem que, de fato, né, tem que transformar um pouco a cultura do gerente de banco, sobretudo em cidade pequena, mas muito forte a fala dele nesse sentido. Né? Ele falou ontem também, eu achei muito boa a fala dele em Minas, né? Ele falando para o Zema, desafiando o Zema a trazer os números de investimento que o Bolsonaro fez em Minas. A cara que o Zema ficou foi sensacional, porque ele claramente ficou acuado. E repercutiu, Miguel, porque hoje eu acabei de ver uma matéria que está no UOL, falando que o Zema meio que partiu para o ataque, criticou o presidente Lula, mas a própria matéria fala o seguinte, mas não enfrentou, não respondeu a pergunta do presidente. Quer dizer, o presidente colocou ali o desafio, né? Então, tá bom, você reclama do meu governo? Quanto que o governo Bolsonaro injetou em Minas Gerais? Que é uma pergunta absolutamente objetiva. E mesmo não sabendo o número, eu sou capaz de apostar que esse governo investiu muito mais em Minas do que o governo Bolsonaro. Tem que arrumar uma fruta para ele, para o Zema, para ele comer com casca. Dá essa ideia para o presidente Lula, ele leva um cacho de banana para ele, que é capaz... Não, leva um abacaxi, Yara, que a gente falou ontem. No próximo encontro... Abacaxi, a gente tem vários, né, Miguel? O Lula entrega o abacaxi para o Zema, mas você gosta de comer com casca?
Tenta esse aí. Exatamente. Eu acho que ele devia comer piqui sem roer. Eu tenho várias ideias para o presidente Lula. Ele podia me chamar para trollar esses caras. Mas o Zema, eu acho que assim, a direita tá se movimentando, né? Porque todo mundo já identificou que o Bolsonaro não vai disputar a eleição. Ele pode até tentar aquela estratégia aí, a lá Lula, de lançar sua candidatura, né? E até o limite ali e o sucessor. Então estão se pensando em nomes. O Zema é lembrado, mas eu acho, sinceramente, que o Zema corre muito por fora dos nomes lembrados aí. Eu diria que é um dos mais com menos chances, assim. Ele é muito. Eu não consigo ver ele como um potencial candidato ocupando a extrema-direita ou a direita e ser uma alternativa aí para eles. Eu acho ele. É uma avaliação um pouco subjetiva, Yara, mas eu acho ele muito fraco, muito fraco. É a prática também, só que ele, né, foi eleito, reeleito, não tem tanta. São as coisas aí que ninguém sabe responder, né, Fábio? Como mas assim, ele foi eleito como. Assim, teve uma onda de reeleição, né? Mesmo as prefeituras também. Teve muita discussão sobre a vitória da direita nas eleições municipais, o que é inegável, não vou discutir isso, os números estão dizendo, mas tem um outro dado que é muito interessante, que é o grau de reeleição, né? Houve no Brasil, nos últimos anos, esse movimento, menos para presidente, que o Bolsonaro conseguiu a façanha de não ganhar, mas para estados e para municípios, a reeleição foi muito forte. Então, assim, salvo hecatombe, né? Os incumbentes ganharam. Então, Minas seguiu aí essa receita também. Então, eu quero falar assim, talvez menos mérito do próprio Zema e mais, vamos dizer assim... Do espírito do tempo, né? Que está aí. Isso. Tá. Mas eu queria perguntar para você a respeito dessas bravatas de Bolsonaro, se são tão bravatas assim. Ele está numa situação jurídica muito complicada aí, prestes a virar réu, e a gente vê que ele tem aumentado o tom. Hoje ele concedeu uma entrevista coletiva lá do Valdemar da Costa Neto, né, que foi quase um reencontro de namorados, depois de meses separados, o Xandão deixou o encontro dos pombinhos e já falou, deu o roteiro, como o Miguel mesmo trouxe, tem movimento no domingo, vamos levar 500 mil de pessoas para a rua, lá para Copacabana, e nossa pauta é anistia para golpistas. Como que você está vendo aí no contexto político essa tática bolsonarista, Fábio? Olha, eu acho que os sinais são mais de fraqueza do que de força, né? O Bolsonaro, ele claramente está numa situação muito delicada juridicamente. A peça feita pelo Procurador-Geral da República é muito robusta, tem muitas provas, né? Tem áudio, tem agenda de ministro, é muito forte, né? O STF deu sinais, está dando sinais já há um tempo que vai ser muito rigoroso em defesa da democracia. Então, o Bolsonaro, do ponto de vista jurídico, está numa situação muito difícil. E eu acho que, do ponto de vista político, ele também não está no melhor dos momentos, não. É lógico que a situação jurídica respinga na situação política do Bolsonaro, né? Ele está querendo se manter vivo, então a agenda aí da anistia também é essa tentativa de mobilizar, de mostrar sua importância. É óbvio que ele é importante, né? Mas está abrindo um espaço aí, Yara, de disputa na direita, né? Inclusive de reorganização ali, porque o que aconteceu nos últimos anos foi que a extrema-direita ocupou espaço da direita moderada. O grande derrotado nos últimos anos foi a direita moderada. O exemplo maior é o PSDB, que acabou, né? O PSDB estão disputando quem vai segurar o caixão do PSDB, né? Então, está tendo uma reorganização aí, não só de nomes, mas acho que de posicionamento também, né? Há uma chance de talvez uma direita mais moderada, que tem algum compromisso com a democracia, né? Ela também aproveite esse vazio que está sendo deixado pelo Bolsonaro para voltar a crescer, o que poderia ser saudável do ponto de vista da democracia. Então,
às vezes eu tenho uns amigos que ficam, tá ruim os índices do Lula, e a esquerda, fora o Lula, não tem candidato. Falo, se tá ruim para a gente, tá pior para eles, viu? Porque eles, o candidato, o nome forte deles também dificilmente vai ser candidato. Tem uma disputa aí. Eu acho que o governador de São Paulo hoje eu acho que ele não sairia, pode crescer a chance, ele vai fazer um cálculo político, né? Trocar uma eleição, vamos dizer assim, certa para São Paulo ou disputar a presidência com uma aventura, né? Porque ainda mais se o Lula sair, o Lula é o favorito, né? Então, não está bom para a direita, não. Não está bom para a extrema-direita, não. E aí o Bolsonaro, eu acho que é isso, ele está se afundando, está percebendo que é a coisa e está buscando aí umas boias de salvação para se manter na onda, né? Mas eu acho que a onda vai encobri-lo. Chegamos ao fim aqui, né, Miguel? Cerramos a nossa jornada aqui de hoje. Diga, Miguelito. Sim, não só deixar um abraço aí para o Fábio Cast, obrigado por ter vindo hoje. Boa semana para você, a gente se vê em breve aqui. Tchau, obrigada. Obrigado.